Vou fazer uma apresentação mais correta. Espera só um segundinho, dá um tempinho. Tá. Foi bom você ter lembrado, Beth. Eu lembrei no começo e esqueci. Vamos só aguardar um pouquinho a professora Veronique. Pronto, pode ir. Tá. Então, eu vou abrir, né, a roda de conversa de hoje, que essa é uma atividade do Laboratório de Estudo e Pesquisa em Psicanálise, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Psicologia e o curso de especialização em Clínica Psicanalítica, ligado ao Departamento de Psicologia e Psicanálise. Essa atividade, ela abre as atividades do laboratório desse semestre. Então, a primeira roda de conversa, a gente organizou, né, com a presença da professora Veronique Donar. A professora Veronique é da Universidade Católica de Pernambuco, é colega, né, do GT Psicanálise Clínica Ampliada, é psicóloga, doutora em psicopatologia pela Escola de Paris 7, pós-doutoranda aqui na Unicap, especialista em criminologia pela Escola de Criminologia da Universidade de Montreal, é coordenadora do grupo de pesquisa do CNPq, pesquisas em cyberpsicologia e humanidades digitais e do Laboratório de Cyberpsicologia da Unicap, trabalha como psicóloga, psicanalista e está residindo aqui no Brasil desde 2014. Agradeço a presença da professora Veronique. E o Airon é aluno da graduação aqui da UEL, último ano, aluno de iniciação científica, bolsista do CNPq, e que vai apresentar a pesquisa que ele fez, né, sobre o uso de tecnologias na infância e as influências sobre o vínculo entre mãe e filho. Então, bem-vindo a todos, e Airon pode começar. Bom, então, mais uma vez, boa noite para todos e para todas. Para quem não me conhece, me chamo Airon, estou indo para o 5º ano de Psico, na UEL, sou bolsista de iniciação científica pelo CNPq, estou sendo orientado pela Silvia desde o final de 2019, quando eu cheguei com a ideia de pesquisar sobre o uso da tecnologia na infância, principalmente a partir da minha experiência no projeto de extensão da universidade. Então, a partir daí, a gente começou a estudar mais sobre o tema e escrever o projeto que eu vou apresentar para vocês hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a presença de todo mundo, em especial a disponibilidade da professora Veronique, que eu admiro muito. Já participei de alguns eventos como ouvinte das suas apresentações. Sei que ela também estuda sobre o tema, então é sempre um prazer poder escutá-la também. Bom, então, para começar, eu gostaria de ler com vocês um trecho de um livro da psicanalista Julieta Jerusalinski, que também estuda esse tema, que me ajudou muito a pensar as questões da tecnologia na infância, né? O livro dela se chama Intoxicações Eletrônicas, o sujeito na era das relações virtuais, publicado em 2017, esse livro aqui, que eu usei para fundamentar a minha introdução. E esse trecho diz o seguinte: uma psicanálise implicada deve estar atenta ao sofrimento próprio de cada época, ao modo como política, economia e cultura se entrelaçam para produzir certas condições de existência. E, por fim, ser capaz de ler os sintomas como respostas de um sujeito às articulações do discurso familiar, escolar, cultural e social do seu tempo. Bom, mas que tempo é esse, então, que a gente está vivendo, né? Eu escolhi essa figura aí, ao lado esquerdo de vocês, porque acredito que ela exemplifique bem como os nossos laços sociais, né, que também organizam a dinâmica no interior das famílias, estão sendo organizados a partir da entrada do novo milênio. Então, são laços familiares aí estabelecidos num momento onde os mais variados recursos tecnológicos atravessam as relações humanas a todo momento, né? E muitas famílias acabam se vendo dessa forma. Cada um trancado na sua bolha individualizada, né, olhando para sua tela particular, interagindo com diversas pessoas de forma online, sabendo das notícias do outro lado do mundo, quase que de forma instantânea, né, a partir de uma velocidade absurda de informações, de imagens, de mensagens, mas que também pode acabar nos distanciando um pouco daqueles que estão ao nosso lado,
né, cortando alguns laços e retirando boa parte da nossa atenção e da nossa energia para a gente estar sempre por dentro aí do último acontecimento. Uma das perguntas, então, que me acompanharam ao longo desse percurso, dessa pesquisa, foi: agora, em meio a essa era tecnológica, como é que se dá, então, né, a dinâmica dos laços dentro da família? E quais seriam os novos desafios que a gente precisa encarar para pensar a constituição e o desenvolvimento das crianças, né? Como é que esses recursos tecnológicos estão sendo usados, por exemplo? Bom, mas para a gente começar a falar de infância, eu trouxe aqui esse slide para a gente pensar um pouco que o conceito de infância é um construto social e histórico marcado aí pelo advento da modernidade, né, o que significa dizer que a infância não existe desde sempre e que ela foi sofrendo as alterações do tempo, né, ao longo dos séculos. Então, ser criança no século XIX, no século XX, é muito diferente de ser criança nos dias de hoje, por exemplo, né, por uma série de razões. É um historiador que eu gosto muito, chamado Philippe Arrier, ele tem uma obra chamada História Social da Criança e da Família, no qual ele discute aí com bastante detalhe como é que se deu essa transformação da infância ao longo do tempo. Essa obra dele é muito importante para a gente não cair, muitas vezes, numa leitura apressada da infância, né, e acabar essencializando ou naturalizando, ou até mesmo normatizando, né, o que seria uma infância correta, uma infância ideal, mas entendendo que ela está sensível, né, às mudanças que ocorrem no campo social. E aí eu comecei a me perguntar, mas e as crianças nos dias de hoje? Né, de modo geral, a criança do século XXI parece ter incorporado aí os mais variados tipos de aparelhos tecnológicos nas suas brincadeiras, por exemplo. Esses novos objetos, então, acabam desempenhando a função de um novo brinquedo, né, de um novo brincar, geralmente caracterizado por uma tela escura aí que contém comandos específicos que a criança precisa realizar, né, como apertar algum botão, entrar num aplicativo e tudo mais. Entretanto, o que está sendo muito discutido na literatura hoje é que esse novo tipo de brincar parece que está fixando a criança num certo lugar de passividade. Né? Esse novo tipo de brincar mediado pelas tecnologias parece que não depende tanto da presença de um outro ser humano, por exemplo. Então, o adulto pode chegar, entregar um celular na mão de uma criança e sair. Né? Ele não precisa ficar ali necessariamente brincando com ela, interagindo com ela, né? Os celulares, os tablets acabam sendo entregues no lugar dos brinquedos tradicionais, muitas vezes, e isso pode trazer alguns prejuízos para o brincar mais livre, para o brincar mais espontâneo, mais criativo, né? Que envolve o uso mais ativo do corpo, por exemplo. Nos últimos anos, então, esses psicólogos, os psicopedagogos estão recebendo aí nos seus consultórios as primeiras gerações de bebês e de crianças pequenas que estão convivendo com esses dispositivos eletrônicos desde o nascimento, né, que são os chamados nativos digitais, em contraposição com os visitantes digitais ou os imigrantes digitais, né, que seriam aí essa geração mais velha, que passou a usar a tecnologia no momento posterior da vida. E muitas dessas crianças estão, inclusive, preocupando esses profissionais e chegando nos consultórios já com uma série de sintomas que possuem ligação com o uso precoce das telas, né, como problemas de linguagem, distúrbios no sono, bastante irritação e ansiedade, muitas crianças que ficam imitando o barulho do telefone, ficam relatando a si mesma na terceira pessoa, né, dentre vários outros sintomas aí que a literatura mostra para a gente. Inclusive, depois queria conversar e ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham sobre isso, se vocês conhecem crianças com esses sintomas, e até a gente mesmo, quando fica muito tempo na frente do computador, a gente sente uma série de sintomas físicos, né? Muito cansaço, dor de cabeça, dor nas costas. Então, na introdução do meu trabalho, eu tive todo um cuidado também para descrever a importância das relações primárias para a constituição psíquica desse ser em desenvolvimento, né, a partir do referencial psicanalítico. Um ponto muito interessante da teoria psicanalítica a meu ver, é a teorização sobre esse estado de desamparo fundamental que o bebê no início da vida se encontra, né? Então, se ninguém cuidar desse bebê, se ninguém se atentar para o que se passa com ele provavelmente vai morrer. Então, esse agente que incorpora a função materna, lembrando que é uma função, né? Então, não necessariamente precisa ser oferecido por uma mulher, precisa se afetar pelo que acontece com esse bebê, né? Emprestando saberes, emprestando representações.
e oferecendo um sentido para a experiência desse ser que está em constituição. Né, um outro ponto super importante também que eu trouxe é que ao longo do seu desenvolvimento é super importante que o bebê se encontre com um cuidador realmente humano, que também seja capaz de falhar, né, de demonstrar fraquezas, de demonstrar limitações, que seja incapaz de oferecer aí objetos de satisfação plena de desejos, ou de substituição absoluta de presença, né, ou seja, o bebê e a criança precisam se frustrar, né, experimentar desprazer, angústia, isso é importante para o desenvolvimento. O Freud discute numa obra de 1920, chamada Além do Princípio do Prazer, um jogo que o neto dele estava brincando, né, que depois ficou conhecido como Fordá, né, o neto dele estava brincando com o carretel, e aí ele jogava o carretel longe, depois puxava o carretel de volta, e ficava repetindo isso numa tentativa de elaborar a ausência da mãe, né? E a teoria dele é que graças a essa ausência do objeto amado, então a criança pode se constituir como um sujeito e criar recursos simbólicos a partir daquilo que está ao seu alcance, né? Como um carretel, mas que poderia ser um pedaço de madeira, poderia ser, né, qualquer outro objeto para elaborar aí essa angústia da falta de um outro. Né? A criança pode, então, ir encontrando substitutos imaginários que possibilitam aí ela dominar e significar essa ausência. Eu acho esse ponto super importante quando a gente pensa naqueles pais que se esforçam o tempo todo para atender todas as necessidades da criança, comprar tudo que a criança quer, fazer tudo que a criança quer, um excesso que acaba prejudicando, né, não deixando nenhum espaço, nenhuma possibilidade para a criança experimentar uma certa dose de desprazer, um mal-estar que são inerentes à vida. Então eu coloquei essa foto, que eu achei super interessante com uma frase da Julieta, que ela se pergunta, olha, será que dá para fazer essa transmissão simbólica e cultural super complexa de forma desencarnada, né, sem corpo, sem um outro ser humano e de forma anônima, por exemplo, né, que são as características dos aparelhos tecnológicos? No segundo momento da minha introdução, eu tentei investigar também como que essa parentalidade está sendo exercida em meio a essas novas tecnologias aí da informação e da comunicação, né, que a literatura chama de TICs. Mas para isso é importante primeiro definir o que é parentalidade, e eu usei a definição de uma psicanalista que eu gosto muito, que é a Vera Iaconelli, não sei se vocês conhecem, quando ela diz que a parentalidade não é só o exercício individual dos cuidadores mais próximos, né, mas envolve também ações de todo o campo social, incluindo sociedade civil, incluindo poder público, incluindo poder privado, por exemplo. Isso significa dizer, na verdade, que a parentalidade precisa ser exercida de modo coletivo, né, de responsabilidade coletiva, a criação de condições de desenvolvimento das futuras gerações. E isso oferece novos desafios para a psicanálise clássica, né, que geralmente muito centrada na figura do pai e da mãe, para a gente pensar todas essas operações constitutivas dos adultos em relação às crianças, né? Então, por exemplo, com as novas configurações de família que a gente tem hoje, com as crianças que estão frequentando a escola cada vez mais cedo, elas estão sendo cuidadas por adultos que não são apenas o pai e a mãe, né, da família tradicional. E a gente também precisa pensar sobre isso, quais as consequências disso, né? Também super conhecido na literatura as intervenções que esse campo social acaba fazendo na dinâmica das famílias ao longo do tempo. Eu escolhi o livro A Polícia das Famílias, do Jacques Donzelot, no qual ele apresenta também toda uma série de intervenções que o Estado, que as empresas, que as instituições foram fazendo nas famílias, e as famílias também foram se transformando de acordo com os interesses do campo social, né, que estavam tentando controlar, julgar, vigiar o comportamento desses pais. E talvez isso tenha produzido aí certas consequências na autoridade, né, na espontaneidade desses pais, que podem acabar, por exemplo, se sentindo impotentes e incapazes de exercer o cuidado sem a ajuda do Dr. Google, né, sem a ajuda dos saberes dos especialistas, por exemplo. E com isso, na era da internet generalizada, qual a gente vive hoje, né, importantes transformações estão acontecendo nas relações intersubjetivas e na forma como o aparelho psíquico está representando o mundo ao seu redor. Né? Então, tem mudanças na noção de espaço-tempo, a gente tem alterações na hierarquia, nas hierarquias tradicionais das famílias, mudanças nas dinâmicas de identificação, superexposição da imagem. Então, também procurei descrever as características desses aparelhos eletrônicos, problematizar um pouco como é que eles estão sendo usados pelas famílias, né? Mas isso vai ser algo que eu vou detalhar melhor nos resultados.
E a Julieta cunha até esse termo que eu acho bem curioso, que chama chupetas eletrônicas, né? Para falar desses aparelhos que acompanham as crianças em quase todos os momentos do dia, enquanto o psicanalista Dunker chega a comparar o uso da tecnologia com uma droga super viciante também, bem interessante. Bom, diante de tudo isso, eu também coloquei uma frase para te problematizar um pouco essa questão da parentalidade, do uso da tecnologia, que diz o seguinte: olha, apenas culpabilizar as mães, né, em relação à sua performance materna, que seria socialmente adequada ou não, isenta uma responsabilização coletiva, né, de pensar como é que esses discursos e como que essas práticas sociais estão produzindo e estão sustentando o cuidado dessas crianças, visto que a relação entre mãe e filha é constantemente atravessada por ideais sociais, históricos e políticos, né? Indo agora rapidinho para o objetivo e para a metodologia, o objetivo do meu trabalho foi analisar, então, a partir das narrativas de mães de crianças de 1 a 4 anos, a função que essas novas TICs estão desempenhando na relação, né, entre mãe e filho, bem como na dinâmica do laço familiar como um todo. Falando um pouquinho da justificativa também, como eu disse no início, se deu muito por conta da minha experiência num projeto de extensão oferecido pela UEL, no qual eu ia uma vez por semana fazer estágio numa UBS da cidade, e eu comecei a observar mães entregando aí os celulares, os tablets para suas crianças na sala de espera, enquanto elas estavam aguardando o atendimento, né, para fazer as consultas. E depois, quando eu comecei a pesquisar mais a fundo, eu pude observar também que esse tema ainda está bastante circunscrito a uma bibliografia mais médica, mais pediátrica, mais neurológica, né, que foca, por exemplo, muito nos sintomas. Então, acredito que uma visão mais da psicologia poderia contribuir bastante para esse debate. Né? Em relação à metodologia, trata-se de um estudo clínico qualitativo, que é geralmente usado nas pesquisas da área de saúde. A amostragem foi sempre selecionada por método de bola de neve, né? Então, ao final da entrevista, as mães iam indicando outras mães que poderiam se encaixar nos critérios estabelecidos. Foram convidados para participar do estudo mães de crianças de 1 a 4 anos e que tinham entre 18 e 40 anos e que também tinham conhecimento e acesso a essas novas tecnologias, né? Eu utilizei esse recorte de faixa etária porque pensei que aumentaria a probabilidade das mães que compõem esse recorte utilizarem dessas tecnologias, né? E por conta da pandemia, algumas mudanças metodológicas se fizeram necessárias, o que foi bastante desafiador e angustiante no começo. Eu fiquei muito inseguro se daria tudo certo. Comecei a pensar nessa pesquisa antes da pandemia. Minha intenção era fazer tudo isso presencial, né? Então, algumas mudanças tiveram que acontecer. Toda a divulgação da pesquisa, a seleção dos participantes e toda a coleta dos dados foi feita de forma totalmente online. Ao todo, eu entrevistei 9 mães pelo aplicativo do Google Meet, que é esse aqui que a gente está usando. O termo de consentimento também foi aplicado de forma online pelo Google Forms. E eu preparei um roteirinho de perguntas semidirigidas e abertas, como instrumento de coleta, que mobilizasse a associação dessas mães, né? Então, perguntas que fizessem elas abrir o debate, né? A técnica de análise dos dados que eu utilizei é uma técnica chamada de análise de conteúdo, desenvolvida pela Bardin, que consiste em descobrir unidades comuns de sentido a partir do discurso dessas entrevistas e pela criação a posteriori de categorias de análise que conseguissem aí agrupar esses elementos comuns que acabavam surgindo no discurso das mães, né? Os dados foram analisados a partir do referencial teórico da psicanálise e eu ilustrei a partir de vinhetas, né, das falas das mães que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu montei uma tabela esquemática apresentando os principais dados das entrevistas. Pode passar o slide. Usando aí nomes fictícios, né, para garantir o sigilo, conforme consta no termo de consentimento, e apresentando um pouco o perfil geral dessas mães, né, com idades que variavam dos 23 aos 37 anos, mães com apenas um filho, mães com mais de um filho, mães com profissões e religiões bastante variadas, mães de lugares muito diferentes, inclusive tive a oportunidade de entrevistar uma mãe que mora fora do Brasil, o que possibilitou uma amostragem bastante diversa, que acredito que tem enriquecido bastante a análise dos dados, né? E a partir disso foram criadas, então, 4 categorias de análise, que eu vou apresentar com mais detalhes para vocês logo em seguida. A primeira categoria, então, que eu chamei o brincar e o brinquedo na era tecnológica, foi pensada aí a partir da fala das mães que trouxeram a experiência de como e com o que os seus filhos costumam brincar, né? Como que eles se divertem, o que eles fazem nos momentos de lazer.
Apesar das crianças ainda brincarem bastante com as brincadeiras mais clássicas e tradicionais, né, a presença do celular e do tablet foram dispositivos eletrônicos super privilegiados no interior das famílias. E, de forma geral, por exemplo, das 9 mães entrevistadas, 7 crianças faziam uso frequente do celular, 4 faziam uso frequente do tablet, 3 delas tinham o seu próprio tablet pessoal. Então, eram crianças muito pequenas, que desde muito cedo já têm o seu próprio tablet para usar quando querem, como querem, muitas vezes sem supervisão. Eu coloquei um trecho de uma fala de uma mãe que exemplifica bem isso, né? Ela diz assim, olha, eles gostam muito de andar de bicicleta, brincar de boneca, meu menino gosta de moto, só que a gente tem que ficar podando, porque eles também gostam muito de celular. Então chega à noite, daí eles falam, eu quero celular, quero celular. Contra eu sou, mas chega uma hora que não tem para onde correr, você acaba dando o celular. Eu acho que não é bom, acho que às vezes a gente acaba passando do limite, só que quando vê já foi. Na hora do desespero, que eles estão chorando, que eles estão gritando e você quer fazer alguma coisa, você vai lá e fala, pega o celular e vai para lá. Então o celular aí aparecendo como um recurso que compete pela atenção da criança em relação aos outros brinquedos convencionais, né? E nesse ponto eu tentei trazer toda uma discussão pensando na diferença entre o brincar e o brinquedo e a importância, né, do brincar para a nossa constituição psíquica. O Freud define o brincar como a possibilidade da criança apoiar ou fantasiar em objetos concretos, né? Pela via do brincar, então, que a criança consegue elaborar suas questões pessoais, criar representações sobre a realidade e adentrando no universo da cultura, né? Enquanto, por outro lado, o brinquedo seria aí um objeto que, nos tempos atuais, passa a ser produzido em larga escala, né? A partir da lógica da mercadoria, a partir da lógica da acumulação desenfreada. Então, muitos brinquedos hoje já vêm praticamente prontos, né, funcionando praticamente por conta própria e fazendo que a criança se esforce cada vez menos para criar e para fantasiar, né? Essa segunda fala da mãe diz o seguinte: eu tento fazer com que ela brinque mais, que ela desenvolva esse lado criativo dela com os brinquedos, mas ela brinca e ela mesma acaba cansando e quer ir para o desenho, para as musiquinhas e para o joguinho. Mas eu acho que às vezes ela acaba gostando mais do desenho, de assistir os videozinhos, do que brincar, né? Então, a filha, nesse caso, parece que está recorrendo aí aos aparelhos tecnológicos quando ela está um pouco cansada das brincadeiras convencionais, que envolvem mais atividade motora, né, engajamento ativo da criança. E aí eu coloco uma frase que me ajudou a pensar bastante nessa categoria, que é a seguinte: o que acontece, então, quando o brinquedo, ao invés de ser um objeto de apoio para esse fantasiar, aparece em excesso, né, de presença no interior da família? Quando, em lugar de possibilitar uma passagem à atividade, ao descobrimento do mundo, torna a criança passiva, né, espectadora ou imitadora do movimento descrito pelo objeto. A segunda categoria, então, eu pensei em ser chamada de subjetivação era tecnológica e a naturalização da relação com o digital. Eu gostaria de começar lendo esse trecho dessa mãe, que acho que exemplifica bem o porquê eu pensei nessa categoria, né? Ela diz o seguinte: e meu filho é um bebê, ele fez 1 ano agora, e é interessante como ele já é familiarizado com as coisas, é algo que já vem natural. Ele já sabe mais ou menos do jeitinho dele como é que funciona as coisas. Ele morre de rir quando bota a câmera e ele se vê na câmera. E para ele isso daí já é natural. Então, nesse trecho, parece que existe aí uma naturalização super conformista da relação com o filho e com o digital, quase como que se as crianças já nascessem prontas e geneticamente programadas, né, para utilizar as novas tecnologias. Não necessariamente há uma reflexão crítica do porquê e do lugar que a tecnologia ocupa no interior da família, o que mostra para a gente aí essas novas transformações sociais e subjetivas provocadas pela era tecnológica, né, a partir do qual essas pessoas aí estão naturalizando cada vez mais a relação com o digital. Essas crianças estão sendo subjetivadas, constituídas em era digital, e esse digital não está só fora de nós como objetos externos, né? A sua lógica de funcionamento aí também foi incorporada, né? Como se fosse introjetada aí no interior do psiquismo. Esse segundo trecho mostra a fala de uma mãe que estava super preocupada com o fato da filha estar aprendendo a falar palavrão e fazer birra assistindo vídeo no YouTube de uma menininha que ensinava ela a fazer isso. Ela diz assim: só que eu não tinha parado para ver isso que ela estava assistindo. E depois de um tempo, minha filha começou a falar palavrão. Daí eu pensei, ué, mas eu não falo isso.
Depois que eu parei para assistir o desenho, que eu vi que era a menininha que ensinava isso. Ensinava a fazer birra. Ah, eu não quero almoçar porque eu quero comer doce. E a minha filha começou a fazer igual. Daí eu já cortei. Nesse caso, a criança parece que está se identificando com as demandas digitais, né, imitando de forma super obediente e automática aquilo que ela está vendo na internet, né, pelo celular, que acaba sendo um elemento mecânico, estranho e um tanto quanto automático, que acaba entrando na dinâmica psíquica da criança desde cedo. Né? É uma criança que tem 2 anos. E o relato de baixo conta um pouco também sobre como a pandemia de Covid-19 acabou intensificando bastante o uso das telas para as crianças, e diz o seguinte: igual essa questão da pandemia, as crianças ficaram muito dentro de casa, e para a gente tentar fazer alguma coisa, a gente precisava da criança quietinha. E o que deixa a criança quietinha? A tela. Então aumentou muito o consumo de tela. Muitas crianças precisaram ficar dentro de casa, né? Muitas delas fazendo aula online ou usando as tecnologias em momento de lazer, por exemplo. E as mães trouxeram esse dado com muita frequência, com bastante repetição, assim, né? O impacto da pandemia no uso das tecnologias dentro de casa. A terceira categoria foi chamada de cuidadores capturados pela lógica digital. Eu queria também começar lendo os trechos das falas das mães que exemplificam bem o porquê eu pensei nessa categoria, né? A fala de cima diz o seguinte: então eu percebi que, como é que eu vou ensinar o meu filho? Ah, não pode ver celular. Se eu fico no WhatsApp o dia inteiro, entendeu? Eles são uma cópia nossa. Então, para eu ensinar isso, eu preciso não usar. E eu não consigo não usar. O trecho de baixo diz o seguinte: eu acho que ele ficou interessado tanto porque o pai dele mexe, trabalha com o computador e eu tenho o meu próprio laptop. E ele não vê outras crianças. Então, as brincadeiras para ele, o que ele acha que é divertido, talvez seja mexer naquele trenzinho, naquelas teclinhas que a mamãe e o papai tanto usam. Né? Então, muitas mães e muitos pais também utilizam esses recursos tecnológicos para trabalho, para estudo, para se comunicar com outras pessoas, para se informar, por entretenimento em geral, o que acaba intensificando muito a relação com esses componentes virtuais e contribuindo muitas vezes para sua hipervalorização dentro da família e a criação aí de alguns quadros de dependência e de intoxicação eletrônica, né? Se é que a gente pode chamar assim. E muitos cuidadores também se encontram completamente absorvidos por essa lógica digital e podem acabar construindo aí alguns quadros de referência para os filhos a partir da exposição muito precoce ao uso das telas e a criação do desejo pelo digital, né? Desde muito cedo. O próximo relato diz o seguinte: conforme ele foi crescendo, a necessidade da tela acabou aumentando, porque a gente viu que na tela ele ficava mais quieto. Então eu conseguia, por exemplo, fazer almoço, limpar a casa. Então a gente usava esses recursos para conseguir fazer as coisas. Nesse caso, as telas parecem que estão sendo oferecidas aí aos filhos como uma espécie de máquina de distração e de preenchimento em momentos de necessidade, em momentos nos quais aí os cuidadores muitas vezes não podem participar ativamente, atentamente, né, do cuidado com o filho, operando aí uma função, parece uma babá, né, operando a função de uma babá ou de uma chupeta eletrônica, igual a Julieta fala. E eu até coloco uma pergunta aí que tenta problematizar se nesses casos, será que existe, né, espaço para falta? Está existindo espaço para ausência, para o tempo de espera, que é tão importante para a nossa constituição psíquica, né, como eu apresentei no início. O próximo relato diz o seguinte: eu vejo que hoje, por ser mãe, meu tempo é muito mais reduzido para mim. Eu tenho que dispor de um tempo para mim e para a criança. Por mais que eu deixe a minha filha ver, eu tento dosar a questão do tempo. É só realmente quando eu preciso muito fazer alguma coisa. Algo que eu pude observar também, por meio desse estudo, é que as próprias mídias digitais muitas vezes acabam participando como um componente da rede de apoio da mãe moderna. Né? Então, nesse ponto, questões maternas super importantes acabaram entrando em jogo, como muitas vezes a culpa por precisar usar desses recursos digitais, mas ao mesmo tempo o desejo e a necessidade da tecnologia. Muitas mães conseguem reconhecer os problemas, né, no uso precoce da tecnologia dos filhos, mas muitas vezes não conseguem fazer diferente por uma série de questões, né, de particularidades de cada família, então isso apareceu bastante também.
Bom, a quarta e última categoria eu resolvi chamar de corpo passivo e excesso sensorial, e trouxe questões muito relacionadas às características desses aparelhos eletrônicos e como o corpo fica no meio disso tudo, né? Muitas vezes ocupando um lugar passivo em meio de um verdadeiro bombardeio sensorial que essas telas promovem, né? Então, esse trecho diz o seguinte: a partir do momento que a criança está vendo as imagens prontas, ela para de criar, deixa as crianças mais agitadas, atrapalha o desenvolvimento motor, porque a criança acaba ficando catatônica. Então, quanto menos assiste a tela, mais a criança se movimenta com o corpo, mais ela tem atividades manuais. O mundo virtual aí parece que permite a experimentação de uma certa dissociação com o corpo próprio, algo que pode ser muito prazeroso na medida que a gente assiste e interage com conteúdos digitais que nos afetam, sem, no entanto, a gente precisar nem levantar do sofá de casa, né? Essa lógica digital também prima por um excesso sensorial que mortifica, né, e que fixa a criança num lugar de passividade e de espectadora desse bombardeio de percepções, de imagens, de informações que acabam excitando o corpo da criança, mas isso não necessariamente se articula com a linguagem, né, para promover simbolização daquilo que foi visto. Para o Freud, num texto de 1920 que eu gosto muito, que chamou Ego e o Id, ele diz que o eu é sobretudo corporal, né, a projeção de uma superfície por meio do qual podem partir percepções internas e externas simultaneamente. Isso significa dizer que a gente não nasce apropriado do nosso corpo próprio, mas que se trata de uma operação subjetiva que pode ou não acontecer. Né? Nesse processo constitutivo, a dor, o desprazer, a experimentação do corpo, isso ocupa uma função super importante, porque possibilita aí a gente adquirir novos conhecimentos corporais que vão servir como base para a ideia que a gente vai construir do nosso corpo próprio no futuro. Né? E nesse sentido, aí, um dos principais danos que o uso precoce das telas oferece aos bebês e às crianças pequenas parece ser justamente privar esses bebês e essas crianças da motricidade, do encontro com os objetos concretos, manipuláveis, que estimulem a criatividade, que estimulem a operação ativa, que estimulem a experimentação do corpo. E as tecnologias digitais podem acabar, então, economizando ou até mesmo evitando esse engajamento mais ativo do corpo nesse projeto de conhecer o mundo que o cerca, né? Gerando uma espécie de analfabetismo corporal, por exemplo. Bom, o próximo e último trecho que eu selecionei diz o seguinte: olha, antes de eu ter filho, eu falava que eu jamais deixaria meu filho com tela, pela influência que essas coisas têm para a criança. Eu vejo que se meu filho assiste um desenho que é muito agitado e ele não está num dia bom, aquele desenho irrita ele de uma forma absurda. Então ele se estressa e começa a bater em tudo. Esse trecho eu achei super interessante, que me fez pensar assim, que as crianças de hoje em dia se deparam com um conhecimento virtualmente infinito e ilimitado, mas elas carecem de ter com quem singularizar e com quem elaborar os seus percursos de investigação, as suas ansiedades, os seus desejos, né, a partir de uma transmissão que não está sendo mediada, uma transmissão anônima. E as pessoas muitas vezes deixam de se interrogar, deixam de se perguntar e passam a perguntar o tempo todo na internet. E esperam sempre uma urgência na resposta, né? A gente sempre espera que a gente seja respondido rápido, a gente quer que as nossas perguntas sejam respondidas o mais rápido possível, que as pessoas nos respondam muito rápido. Mas o que acaba acontecendo é que as pessoas recebem centenas de respostas instantâneas e simultâneas que podem gerar mais confusão ao invés de permitir uma elaboração e uma construção criativa e singular, né? Os objetos tecnológicos muitas vezes se apresentam aí como uma espécie de objeto mágico que parece estar adequado à satisfação de todos os desejos, de tamponar toda a falta, desprazer e todo o desconforto que a criança possa sentir. Muitas vezes a urgência pela resposta que a gente tem, esse acúmulo de informações e de imagens que é tão característico do mundo virtual, parece comprimir um pouco o processo de elaboração psíquica. Eu até coloco aqui o trecho de uma frase da professora Veronique, num texto dela da revista Continente, que eu estava lendo esses tempos, sobre as questões da compressão do tempo por conta da aceleração das informações da era digital. Né? Mas que, em contrapartida, isso parece que nos dá uma sensação de que a gente não tem mais tempo para nada, que a gente está sempre com pressa, que a gente está sempre em dívida com aquilo que está mais atual, que está mais recente, que a gente está desatualizado.
né? E aí eu até coloco uma pergunta de como que será que fica, então, essa questão para as crianças num tempo em que nem mesmo a apropriação efetiva do corpo se deu, né? Em um tempo no qual a simbolização do corpo próprio ainda nem foi plenamente efetivada, né? Indo para o finalzinho agora, para finalizar minha apresentação, para a gente conseguir também ouvir a professora e ter um tempinho para a gente conseguir conversar. Eu tentei escrever nas minhas considerações finais um pouco do meu trabalho, a importância do assunto da virtualização da infância para os profissionais que trabalham com questões relacionadas à família, à infância, à saúde. E eu tento também problematizar que, olha, as tecnologias já estão aí, né? Elas já estão inseridas na sociedade há um certo tempo, e a solução não me parece tentar reverter esse processo, voltar atrás, ou ficar dizendo que antes as coisas eram melhores, ou julgar completamente a tecnologia, mas eu acho que vale uma reflexão mais crítica sobre o lugar que ela está ocupando na nossa vida, né? Como que a gente está se relacionando com ela, tomando algumas precauções, é claro, mas também usufruindo das facilidades que a tecnologia nos oferece, né? Como, por exemplo, a gente poder se encontrar aqui hoje, mesmo distantes. E os relatos das mães entrevistadas me permitiram concluir que dentro desse recorte, essas TICs estão exercendo bastante influência na relação entre mãe e filho e na dinâmica familiar como um todo, né? Seja pela via de um tamponamento de uma falta, seja pela via do tamponamento de um desprazer, seja pela via da substituição de um cuidado de presença, por exemplo, seja pela via da mediação de comportamentos de birra, então isso apareceu bastante, né? Para a criança parar de chorar, para a criança parar de fazer birra, eu entrego o celular, seja desempenhando a função de uma babá, né? Então, quando eu não posso ficar cuidando dela, quando eu não posso estar ali maternando, eu entrego o aparelho eletrônico também. Então, foi mais ou menos isso que eu pude observar ao longo desse trabalho. Esse foi o meu percurso, apresentado de maneira bastante simplificada, né, pela questão do tempo. Gostaria de agradecer a todo mundo que está aí prestando atenção, que ouviram, e me coloco à disposição para a gente também conversar. Quero muito saber o que vocês pensam sobre isso, para a gente tirar dúvida e debater mais um pouquinho no final. Muito bom, Mairon, muito obrigada. Acho que foi uma pesquisa bastante interessante. Agora, ouvindo o Airon, eu percebi, né, assim, que o fato da pandemia ter acontecido, né, assim, fez com que o Airon fizesse as entrevistas, né, da mesma forma, hein, online, né, utilizando a tecnologia, e algumas crianças, né, assim, algumas mães de algumas crianças foram entrevistadas, por conta da pandemia, essas crianças não tiveram contato com o mundo externo, né, porque as crianças mais velhas, de 3, 4 anos, têm ainda o tempo de escola, de contato com outros, né, por conta da pandemia, uma criança entrevistada nasceu na pandemia e o contato que ela tem com o mundo externo é através do computador, né? E daí isso é muito curioso, né? Assim, são questões aí que a gente tem que pensar, porque muda, né? O referencial que a gente tem, assim, de constituição, né? Do sujeito. Mas aí, vamos abrir, então, para a conversa, né? Veronique, fica à vontade aí para colocar, e também o pessoal, né? Se quiserem participar, vocês levantam a mãozinha, né? Quem quiser falar. Pois é, parabéns, viu, Airon? Você fez uma boa pesquisa, bem levada, bem conduzida, sabe? As coisas estão no seu lugar, e aí você vai chegando para suas conclusões de uma forma que faz todo sentido. Então, parabéns à Silvia, né? Que eu imagino que ela tem Obrigado. uma certa importância, né? No fato de ter sido uma muito boa pesquisa. E agora eu vou fazer o que eu mais gosto, que é tentar virar a mesa, tá bom? Você topa? Depois a gente vira da outra vez, tá? A gente volta. Me diga uma coisa, eu anotei umas coisas, mas primeiro eu vou dizer o que me passou pela cabeça agora, quando você terminou. Já que você leu um livro
de um historiador sobre a infância no século XIX. O que é que você acha do fato da criança não ter contato com a mãe até saber caminhar, ir no banheiro sozinha e falar? Ou seja, a criança burguesa, vamos dizer assim, não ficava em casa, porque a mãe não tinha tempo para a criança, muito menos para estragar os seios para amamentar. Ela entregava para como é que chama? Uma pessoa que ia amamentar, né? Uma ama de leite. Geralmente, essas amas de leite moravam no campo, e o bebê ia e só voltava 3 anos depois. Então, a gente diz, não, mas é porque os pais não estão suficientemente do lado e tal, mas há outras formas de não estar do lado, entende? E a primeira coisa que eu quero dizer, eu não sei porquê, bom, eu sei porquê, porque é muito estressante, mas a gente tem mania de dar por, eu estou falando de forma geral e também pensando em Jeruzalinski. Eu gosto dela, mas eu acho ela um pouco unilateral, e para mim a realidade ela é sempre complexa, sempre tem bom e sempre tem ruim, sempre tem de tudo, né? E a gente vai andando pela vida dizendo o que é bom e o que não é bom. A gente chega num lugar que a gente não conhece, a gente vai pegar todas as nossas categorias e, pum, colocar elas, e se não couber, empurra que cabe, certo? Então, a gente não consegue admitir que a realidade seja outra que aquela que nós somos capazes de aceitar, não é nem de perceber, é de aceitar. Ou seja, que nossas categorias nos permitam identificar como uma realidade que não nos vai colocar em perigo, né? Porque tudo é a questão de, bom, tá certo, isso eu conheço, isso é a norma, então vamos caminhando, é assim que tem que ser. Porque se não é, então, então o que a gente vai fazer? Então, a criança era muito mais passiva na frente da televisão do que ela é com o tablet na mão, mas muito mais. E de um ponto de vista do exercício corporal, ela era muito mais imóvel do que uma criança interagindo com artefato digital. Por quê? Porque a televisão, ela acontece e você recebe, você não consegue ter uma influência no que está acontecendo na tela. Ou você apaga a televisão ou liga, mas a única influência que você pode ter é essa, ou muda de canal. Enquanto que um artefato digital, você falou no Dr. Google, a gente pode fazer pesquisa, a gente pode fazer entrevista, a gente pode conversar com muita gente, a gente pode ver filmes permitidos ou proibidos para menores de idade, a gente pode fazer as compras. Tudo isso são ações. Isso é uma atividade. Tá certo, a cadeira, ou seja, a parte de baixo do corpo não mexe muito, é verdade. Aí tem alguma coisa que os hologramas vão mudar. Daqui a pouco acabou-se a tela. Vai ser uma realidade que vai entrar no teu espaço e você vai poder levantar, mexer, dialogar, falar, tal. Eu vou poder dar aula de pé e vocês se movimentarem, etc. Isso que a gente está fazendo agora é a pré-história do que vai acontecer dentro de muito pouco. Então, de fato, isso que a gente está fazendo agora é muito constrangedor, porque a gente está tentando transpor algo que a gente conhece por uma via que nunca é muita coisa também, né? Não vai caber um banho de mar no computador, não tem como, só se ficar olhando, né? Então, o que eu quero dizer é isso, que a gente
eu dizia para os meus alunos outro dia, se a gente encontrar com um marciano, imagine bem que eu encontro com o primeiro marciano sem nem ser marciano, mas vamos dizer que é um ser estranho, que provavelmente veio de não se sabe de onde. E eu identifico que ele tem um braço em cima da cabeça e outro que sai do umbigo. E eu vou depois dizer, eu vi um marciano e ele tem um braço em cima da cabeça e outro que sai do umbigo. Quem disse que é um braço? Eu digo que é um braço porque eu só sei compreender um corpo com o que eu posso identificar, com o que eu conheço. Ou tem patas, ou tem braços, ou tem pernas, ou tem... Então, aí eu vejo que esses negócios que saem da cabeça e do umbigo servem para aprender coisas, né, para segurar. Eu digo, bom, então são braços com mãos. Mas isso sou eu que estou dizendo. Ninguém diz que são braços, nem mãos, nem nada. Ou seja, a nossa mania mesmo de querer que a realidade seja o que a gente é capaz de pensar da realidade. A realidade é muito mais. E sempre será muito mais. Sempre. Então, isso é só para colocar o fato de que, por exemplo, chegar dizendo, não porque o jogo excessivo, o jogo digital excessivo. Gente, excessivo em função do quê? Qual é a norma para um jogo digital que não é excessivo? Me digam. Quem inventou, quem fez o teste de metade da população mundial para dizer isso é bom, isso não é? Então, o jogo excessivo é, meu filho está o tempo todo dentro de casa jogando, dentro do quarto jogando, ele se tranca, e eu não sei o que ele faz. Gente, antes ele botava o som a todo vapor, trancava a porta do mesmo jeito, e ficava lá lendo, não se sabe o quê. É simplesmente um adolescente. Só que a forma de viver essa adolescência mudou. Então, não porque a gente não reconhece o que está acontecendo, é ruim. É simplesmente outra coisa. Outra coisa. E, de fato, é ainda muito novo e foi muito violento o que essa pandemia imprimiu, porque teve que entrar pela goela abaixo, queira ou não queira, né? Esse caso essa criança que nasceu durante a pandemia e não conhece outra coisa, me lembra o Quarto de Jacques. Vocês assistiram o filme O Quarto de Jacques? É isso. Mas Jacques era uma criança equilibrada, né? Ou seja, apesar da situação, o ser humano se desenvolveu. Bom, aí voltando para Jerusalimsky, eu gostei que você, justamente, isso que eu estou dizendo, você começou dizendo isso, a gente tem que ter cuidado com a normatização dos uso das TICs, etc, etc. A gente tem que ter cuidado mesmo. Agora, não por isso não deva haver uma normatização, porque como diria Canguilhem, o que é patológico? É aquilo que impede, ou quem diz é o único, já nem lembro, eu acho que quem diz é o único. O que é patológico? É o que impede a pessoa de viver num certo ambiente, em sociedade, sem incomodar os outros e sem sofrer demais com o contato com os outros, sem ser incomodada demais pelos outros. Ou seja, o Winnicott pegava esse exemplo para dizer, bom, a loucura, ela começa onde a tolerância da sociedade termina. Então, se você pega Salvador Dalí, que era doido perdido, você diz, não, mas ele é um artista, é uma coisa muito interessante, olha só como ele faz as suas performances, não sei o quê. Tá certo, agora, se pega o cara da frente do meu prédio que faz a mesma coisa, eu vou dizer que ele é doido, porque ele me incomoda. Entenderam? Isso não quer dizer que não haja psicose. Há psicose, sim. Mas o que eu quero dizer é que a questão da tolerância, ela é bem peculiar.
Quando você diz, não, porque eu quis compreender como a criança vive essa questão das tecnologias e os pais, né, as famílias vivem nessa sociedade moderna, atual, contemporânea. O pessoal diz na contemporaneidade. Eu já estou proibindo essa palavra. Subjetivação na contemporaneidade. Quer dizer alguma coisa. O negócio é que vira uma palavra, sabe, uma palavra automática. Diga no Brasil, não no mundo inteiro. Porque talvez haja lugares onde seja pior. Eu acho que se a gente vai para Taiwan, ou para a Coreia, ou para a Tailândia, eu acho que... Não, Tailândia não, mas para Taiwan ou para a Coreia, é pior, viu? Tenho certeza que é pior. Ou seja, a força do uso da tecnologia e a qualidade da tecnologia. Mas se você vai para a Europa, né, a velha Europa, não por nada se chama a velha Europa, você tem países que já normatizaram as coisas. Né? Na França tem a questão dos 3, 6, 9, até 3 anos nada de tela, de 3 a 6 tela não sei como, e de 6 a 9 tela acompanhada, e depois de 9 às 12 já pode começar, uma coisa assim, eu teria que ver a progressão, mas eu acho que é isso, 3, 6, 9, ou 3, 6, 9, 12. E aí eu pensei, quando você citou essas mães, dizendo, elas estão desamparadas, como é que elas, o que elas fazem, a força da tecnologia é tão grande que elas não sabem mais como... E aí é que, realmente, eu pensei, porque, veja, em países europeus como a França, eu não digo que seja o exemplo, não, que a prova é a situação política agora que mostra que não é um exemplo. Mas tem algumas coisas que funcionam. E o que funciona é algo que justamente a gente aprendeu desde o século XIX, inclusive desde antes. Quem educa é o Estado. A responsabilidade da educação é do Estado. A criança aprende na escola. E a escola está aí para ajudar os pais na sua tarefa de fazer crescer essa criança feliz, sadia, amorosa e etc. Então, por que eu digo isso? Porque os pais, eles estão desamparados assim, porque não há instituição que ajude eles a dizer, não, isso é bom, isso é ruim. Não faça isso não. Não, olha, você viu que na escola você tem que deixar o celular na porta, porque na escola, não sei se todos os países europeus, mas na França não entra mais celular na escola, ou seja, tem que ficar fora. Na classe, na sala de aula, não tem mais celular. Então, eu tenho certeza que os pais não seriam capazes de pedir isso para os filhos, porque os pais de um lado não vão ser mais e menos do que os pais do outro, os pais são os pais em qualquer lugar. Mas, com essa presença, né, da instituição, responsabilizando-se pela educação dessa criança, por ensinar essa criança a crescer em sociedade, além da cultura, etc, 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 eu acho que isso faz toda a mudança, toda a diferença. Então, o que a gente poderia esperar para o Brasil é algo que aconteça na escola. Ou seja, nas escolas é que isso tem que acontecer. Os pais, depois, eles vão seguir juntos, eles vão dizer, bom, então, é esse o caminho, porque se eles não sabem o que fazer, porque eles também gostam do celular, não conseguem soltar, aí não sabem dizer não para a criança. Né? Mas, de fato, a criança ela precisa, de fato, de outro espaço que não uma tela. De 0 a 3 não pode, porque é ruim para o corpo, é ruim para os olhos, para o desenvolvimento do cérebro, mas nenhuma tela, nem televisão sequer. Ou seja, tela 0. E à medida que o cérebro vai se formando, aí então ela
pode acompanhar pode sobreviver ao uso das telas sem que isso cause um impacto negativo do ponto de vista cognitivo. Porque essas crianças que Jerusalinski, justamente, porque a aversão de Jerusalinski para a tecnologia é porque ela recebe crianças pequenas com sintomas autísticos fortíssimos, né, sintomas do espectro autístico fortíssimos, e que depois de 3, 4 meses sem celular, ou sem tablet, ou sem já melhoram. Então, é dizer, não, mas então a tecnologia é péssimo, né? Não, o que é péssimo é dar um celular a uma criança de 2 anos. Isso sim é péssimo. Não tem não tem nem sentido. Ah, ela deixa de chorar. Sim, na televisão também ela deixa de chorar. Todo mundo sabe que bebê de 1 ano para de chorar na frente da televisão. Até cachorro assiste televisão, fica assim. É um impressionante um negócio desse. Não, mas é verdade. A gente tem funcionamentos com os animais mamíferos bem parecidos. Desculpem, essa questão de etologia mesmo que eu gosto bastante. É isso. Deixa eu ver o que mais eu podia comentar. Certo lugar de facilidade, não tem adulto do lado, não precisa do adulto do lado. Então, justamente, quando você inicia, porque é uma iniciação à criança ao uso das telas, você acompanha, você brinca, você também joga. Ou seja, os pais, parem de criticar os jogos digitais e comecem a jogar, por favor, porque assim vocês podem jogar com seus filhos. Eu tinha um primo, tenho, ele é um super cientista que dá a volta ao mundo não sei quantas vezes por ano para dar palestra no mundo inteiro. E o filho dele era campeão de WoW, ou seja, ele estava numa guilda. O WoW é um RPG online massivo, com centenas de mil, quase milhões de jogadores ao mesmo tempo. E existem equipes, né, guildas, e as guildas, elas combatem entre elas, mas tem também campeonatos, né? Então, ele era, na França, campeão da região da Gironde, onde ele morava, ou seja, ele e a guilda dele eram campeões de WoW, para ver o quanto o menino jogava. Então, a mãe estava desesperada. Ai, a mesma coisa, ele não vem mais jantar, ele fica no quarto jogando, o que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Aí o Olivier, o marido, esse meu primo, falou, ok, peraí. Ele pegou uma assinatura no WoW e começou a jogar. Como o WoW é um universo permanente, você caminha, você vai encontrar o teu filho por aí. Não tem problema, se ele está indo por lá, você chega por aqui, você encontra. Então, ele começou a encontrar o filho no jogo. Ou seja, o filho trancado no quarto e o pai jogando. E aí, o que foi bonito, que mudou tudo, é que o pai dizia, por favor, me ensine a jogar. Eu quero aprender a jogar. Eu não sei jogar tão bem como você. Então, e o meu primo, que era o super cientista, de repente o filho se deu conta que tinha algo que ele sabia mais do que ele, do que o pai. E ficou todo feliz, ensinava, dava lá os negócios. 1 ano depois, o menino aconteceu um desastre, que a bateria o cabo do computador pifou e não estava podendo jogar, e aí ele ficou dentro de casa dizendo, e agora o que eu faço? Chamaram ele, tem um concerto de não sei que grupo, quer vir? Ele falou, bom, não tem nada para fazer, vamos para o concerto. E aí ele se deu conta que era divertido, e que, na verdade, a vida sem computador era, inclusive, mais divertida do que a vida jogando WoW. Ele nunca mais jogou WoW. Acabou a adolescência dele, ele passou para outra etapa. Por que eu digo isso? Porque, em vez de ficar se lamentando, eles foram ao encontro da criança, não, do adolescente. Eu achei essa sacada desse primo
uma coisa fantástica, fantástica. E, enfim. Bom, chega, né? Estou falando demais. Espera aí. Quem é responsável? Pronto, é mais ou menos tudo isso. Ah, sim, a dissociação, é a última coisa. Essa dissociação com o corpo próprio, etc., tudo você não pode dizer que um excesso de sentido causa uma dissociação para com o corpo, porque o corpo é sentido. Ou seja, se há sentido é porque o corpo é afetado. Só que o corpo não é afetado da mesma forma. É afetado muito mais de forma visual, de forma diferente, porque se eu estou jogando, eu vou acabar com dor no ombro, porque meu ombro é velho já, eu não aguento mais ficar muito tempo com um mouse na mão. E quando por exemplo, a gente está agora conversando, eu estou falando com um monte de janelinha, mas eu estou de forma concentrada, imersa, que eu estou falando com vocês. E amanhã eu vou dizer, olha, ontem eu estive numa mesa redonda, foi muito interessante. Eu não estive, sim, eu estive sim. Então, se eu estive, é que há uma forma de estar que é permitido e proporcionado pelo uso da tela, pelo uso da tela interativa, da tela digital, vamos dizer assim, da tela que comunica, né? Por isso que informação e comunicação é importante, quer dizer que vai e volta, sabe? Tem alguma coisa que acontece. E quando você clinica online, você percebe o quanto a percepção do corpo vai se afinando e você fica prestando atenção em outras coisas, na qualidade da pele, você fica prestando atenção na respiração. Uma vez eu tinha uma paciente que estava deprimida, muito deprimida, eu estava preocupada e ela estava com um tablet. E aí ela colocou o tablet, segurou assim um tablet na barriga e ela, assim, ela parou de falar. Ela estava tão deprimida que ela não conseguia mais falar. Aí eu estava preocupada, eu falei, meu Deus, e agora? Porque ela estava a 10 mil quilômetros de distância. E aí ela encostou o tablet na barriga e eu começo a ouvir gru, 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 gru. As tripas da mulher estavam totalmente acesas, para lá e para cá, fazendo um barulho danado. Falei, bom, a cabeça dela talvez esteja calada e ela não consiga falar, mas o corpo está falando. E está bem vivo, está bem se manifestando. E aí, nesse momento que eu ouvi as tripas dela, porque eu estava o microfone em cima, que eu não teria ouvido normalmente no consultório, eu associei com o que eu tinha falado, e aí eu vi, bom, isso aqui mexe nas tripas dela. E aí eu já comecei a falar disso e ela já enganchou outra vez e já recomeçou a falar e pronto, acabou. Ou seja, acabou. Ela voltou um pouco à tona, vamos dizer assim, né? Então, isso é porque eu percebi o corpo dessa paciente de outra forma, mas eu percebi o corpo dela. Entendeu? E por aí vai. É isso, falei demais. Pronto. É interessante isso que você está falando, Veronique, porque, assim, a palavra, né, assim, a palavra, ela faz um liame ali, né, um laço para o estabelecimento da relação, né, assim. Eu acho que nessa questão, né, nesse momento que a gente está vivendo agora, de transição, né, assim, a gente está em pleno momento, assim, já começou há um tempo, mas está no meio, assim, não dá para saber a direção que isso vai tomar, ainda que a gente tenha uma perspectiva, né? E o que acho que a pandemia, que foi isso que eu chamei a atenção no começo, né? Assim, de ter crianças, né? Ocasionalmente apareceu uma aqui na pesquisa, mas tem muitas crianças que nasceram nesse momento de um isolamento mais intenso,
e que demoraram um tempo, né, assim, para estabelecer outros tipos de laços, outras relações ao vivo, né, e que demandam uma reorganização psíquica, né? Isso não quer dizer, né, que a gente está falando, que seja ruim. A gente não sabe, porque a gente só pode saber no depois, né? Então, assim, não pode falar. Não, é porque a Iron, ele mencionou a questão da aceleração. Para mim, esse é o problema, é o tempo. Sim. Esse sim é um problema, porque a gente não consegue viver assim. Aí sim, o nosso corpo não está feito para esse ritmo, mas para esse ritmo de elaboração psíquica, sabe? É tudo muito... Não é nem que é muito rápido, é que quando eu quero pensar, já foi. Então, eu estou sempre pensando... né? Eu estou sempre pensando algo que já não é, sabe? Algo que já foi. Então, isso é muito estressante. E o pior é que acelera cada vez mais. Não sei se vocês estão notando a mania que todo mundo tem de pedir tudo ao mesmo tempo, para já, a qualquer hora do dia, da noite, do fim de semana, das férias. Eu estou dando aula, telefone tocando, zap, blim, 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 blim. Eu digo, gente, se eu estivesse dando aula numa sala física, a porta estaria fechada, ninguém viria abrir a porta para dizer, olha, não sei das quantas. No entanto, via tecnologia, ninguém se importa. Então, você acaba cedendo e resolvendo 3 coisas ao mesmo tempo, dando aula, respondendo o zap, dizendo ao telefone que está tocando, estou em aula, daqui a pouco eu ligo. Mas isso não existe. Isso não existe. Isso sim é terrivelmente patógeno, mesmo. Aí sim. Eu acho que... Mas aí não tem solução, não tem volta atrás. A única solução é apagar o computador. A única solução, apagar a luz. Porque senão não tem. Digo eu. Não sei se eu sou muito... Maria Elizabeth, por levantar essa mão. Eu estou aqui pensando muito enquanto toda essa roda de conversa está acontecendo, né? E assim, primeiro quero dar parabéns para o Iron e Silvia, né? Porque, pô, que legal ver você, Iron, que a gente conheceu bem mais menininho no curso de psico e agora, né, apresentando de um jeito tão assim, legal. Parabéns. Mas, enfim, ouvindo também o que você colocou, Veronique, eu confesso que a minha cabeça está aqui quase que fazendo barulhinho também, tá? Mas aí eu fiquei pensando em algumas coisas, sabe, do tipo, assim, voltando para a pesquisa mesmo do Iron, até que ponto o que você conseguiu, Iron, foi conhecer mais sobre as crianças ou sobre o que as mães das crianças estão enfrentando, tá? Estou colocando as mães porque foram elas que você entrevistou, mas na verdade os pais, né? E fiquei lembrando de tempos atrás, quando o que a gente questionava, inclusive nas aulas de psicologia do desenvolvimento, era a função da babá eletrônica, que não era o celular ou o tablet, era a televisão, né? E que a Veronique apontou aí também, né, que com a TV a criançada é mais passiva e assim por diante. E aí eu fiquei pensando também, nesse momento, né, pandêmico, como que as coitadas das famílias estão tendo que se virar para poder dar conta de trabalhar online, quer dizer, trabalhar em home office, né, e aí com toda essa questão, e a criançada sem escola, e tendo que dar conta de prazo e de tudo, né, e com o que a Veronique falou, agora mesmo, eu estou aqui, reservei esse espaço para estar aqui com vocês, e tem um monte de plim-plim também acontecendo, e eu, em algum momento, eu já estava quase que respondendo, porque um aluno pediu isso e aquilo, e aí eu tenho que falar, calma, Beth, e no mínimo, avisar para a pessoa, falar, olha, se você quiser, nós podemos até conversar tal dia, tal hora, sobre tal assunto, agora não, dá licença, até porque já passa
das 6 da tarde faz tempo, meu horário de trabalho já foi, né? Enfim, mas estou colocando tudo isso para a gente poder pensar um pouco quanto que esses recursos tecnológicos estão sendo utilizados, eu acho que até numa situação de desespero das famílias. Eu acho que é algo, só assim para acrescentar um pouquinho a mais aí no seu trabalho. E, ao mesmo tempo que vem isso, eu acho que vem uma outra questão, que é, em outras épocas, as mães também tinham que se haver com um monte de tarefa doméstica, e elas não tinham, às vezes, nem a TV para usar como babá eletrônica, mas tinham que ajudar, sim, os seus filhos pequenos a lidar com a frustração, lidar com a questão da espera, lidar com vai se virar, né, pegando lá o Winnicott também, para poder aprender a ficar só, a princípio na presença de alguém, mas tinha que aprender a ficar sozinho. E parece que hoje a gente fica assim numa situação que parece que todo mundo tem que estar preenchido de alguma forma. E talvez pelo vazio dos pais, que não aguentam ficar sem esse objeto, né? Talvez até funcionando quase como objeto transicional, eles repetem isso, ensinam para as crianças que é assim também, né? Enfim, só estou colocando aqui, assim, mais umas pimentinhas aí para, ou mais umas pulguinhas atrás da orelha, para pensar. É que se fosse um objeto transicional, Elizabeth, seria criativo, seria bom, Verdade, mas não verdade. é um objeto autístico, é um objeto adesivo. Você não Sim, consegue concordo. soltar. Tem Concordo. gente que fica com o celular na mão, não está fazendo nada, mas o celular está na mão, não consegue soltar, é adesivo, assim. Uhum, uhum. Aí é outra coisa. Verdade, verdade, verdade. E até pensando nisso, né, vou refazer a minha fala, Veronique, pensando que em se tratando de um objeto transicional, é a criança quem usa da própria fantasia para usá-lo da maneira que quiser. E com a questão vou falar da internet, independente do aparelho que está sendo usado, a criança acaba ficando submetida, né, ao que está ali, mesmo que ela possa, sim, fazer as buscas. Não, você vai poder ter uma criança que pega o celular e faz que é um carrinho. Ou seja, se a criança tá saudável, ela vai conseguir interagir de uma forma criativa. E além do mais, o celular, o celular ou o tablet, o que seja, tem muita coisa para a criança. Não é só e tem coisas que estimulam, que a galinha pintadinha, que não sei das quantas, e 1, 2, 3, e aprenda a contar. Isso é estimulação, é uma certa alteridade. Não é isso, ou seja, não é ideal que seja só isso, mas o que eu quero dizer é que a criança pode encontrar algo para realmente brincar, não só jogar, ou seja, não só ter um uso de um brinquedo, mas realmente brincar de forma criativa, com certeza. Agora, eu acho que é mais quando, bom, não sei, eu não gosto muito de generalizar, mas assim, eu acho mais perigoso quando os pais entregam a tela para a criança calar a boca, porque então é uma mordaça eletrônica, não é nem uma chupeta eletrônica, é uma mordaça eletrônica, e aí é mais difícil você ser criativo, porque a criança criativa, ela faz barulho, ela se mexe, ela vai para frente, ela solicita, ela vai cutucar. E se você dá o tablet para ela ficar passiva, você está isso sim é patógeno, né? Porque para voltar para o Winnicott, para ele, uma criança que quieta, uma criança quieta é uma criança que está doente, para ele. Não é possível uma criança não ficar quietinha e não se mexer. Ou seja, ele prefere 1000 vezes aquele hiperativo que quebra tudo dentro de casa do que aquela criancinha que, aconteça o que acontecer, não sai da cadeira, fica quietinha. Que todo mundo adora, né? Os adultos falam, ai, mas ela é uma gracinha. Ai, ela é tão boazinha, não sei. Depois vai dizer, ai, mas eu não entendo, sempre fui uma criança tão boazinha, tão comportada. Pois esse era o problema.
não pode ser tão comportado assim, no sentido de vida, né? Então, esse gesto, essa intenção, esse gesto simbólico ou psíquico, assim, dos pais de dizer, cala a boca, pega isso e cala a boca, eu acho que esse é o problema maior. Porque ela cala a boca. Desculpa, eu vou interferir mais uma vez. Claro. É que realmente eu estou achando muito legal tudo isso. Que eu fiquei pensando, desculpa, eu fiquei pensando aqui, né? Há um tempo atrás, um mestrando, né? Agora já mestrando, ele me procurou e uma das intenções dele era também estudar a questão do uso das tecnologias pelas crianças. E eu confesso que naquela ocasião eu acabei não aderindo à ideia que ele trouxe, e confesso que, assim, por uma certa dificuldade que eu pensei em como que a gente poderia planejar a pesquisa naquele momento. E pensando em tudo que você foi colocando agora, Veronique, vendo assim os prós e os contras do uso da tecnologia pelas crianças, que eu acho que tem tudo a ver, eu fico pensando assim, no quanto que a gente ainda precisa ser criativo para poder bolar pesquisas onde a gente possa, sei lá, buscar entender essas coisas todas. Porque daí eu fico pensando, inclusive, eu estou numa condição agora que eu sou avó de um punhadinho de netos pequenos, e que também, né, fazem uso dessas coisas. E eu me lembro de situação de eu chegar para um neto e falar, escuta, mas como é que você consegue achar isso e aquilo se você ainda não sabe ler? Mas é tão fácil, vovó. Faça assim, você clica aqui e basta você falar, como é que faz isso? E eu já chego lá onde eu quero. E aí eu tendo que sucumbir, porque, né, tendo que aprender com um pitoco de, sei lá, 4 anos, 5 anos e por aí vai. Mas pensando assim, em como que a gente precisa ser criativo para bolar situações para a gente poder observar essa molecada fazendo isso e tentar descobrir por onde que eles vão, né, o que eles podem fazer. Para a gente poder dar um passo, uma porção de passos adiante, né, para a gente poder realmente ver do ponto de vista das crianças, e não só do ponto de vista do que os adultos estão fazendo com o uso das tecnologias, para que as crianças fiquem assim o assado. Não sei. Eu vou parar de falar, porque senão eu vou dominar aqui com perguntas, desculpa. Eu fiquei ouvindo aqui, e me lembrei agora daquele desenho que talvez não seja da maioria aqui, que é os Jacksons, né? E quando eu era criança assistia, era uma coisa maravilhosa, né? Assim, andando com aqueles negócios na cabeça. E a gente está muito perto, né? Assim, naquele momento, assim, era uma coisa nem sei quando, né? Assim, e chegou muito rápido, né? Então, assim, as tecnologias estão aí, e como você falou, Veronique, assim, isso aqui que a gente está vendo hoje sei lá, a era do dinossauro, né? Para o que vai vir, e já está acontecendo, é que a gente não está com todos os acessos, né? Mas tem esse novo aparelho aí, que é o Alexa, que é o mais do primitivo, eu acho, que é um aparelho que vai fazer a conexão com os aparelhos, né? Assim, que ele programa, ele acende a luz, apaga a luz. Hoje ele é usado com muito precário, assim, você conversa com ele, conversa, né? Pede coisas, né? Faz tal coisa, ele faz, mas muito limitado. E daqui a pouco, e é um aparelho, tipo uma caixinha de som. Mas daqui a pouco pode ser alguém parecido com nós, humanos, né? Transitando ali. E daí a questão... Não, desculpa, termina. Não, o que a gente vai fazer com isso, né? Assim, existe o tempo de ver, eu acho que a gente está num pouco de um tempo de compreender, né? Assim, e daí precisa, né? Assim, eu acho que isso que você trouxe, né? Regulamentar o que é isso, então? Vamos dar um direcionamento para isso, né?
um norte, porque deixar solto é que é uma questão que complica, né? Eu acho que aí esse é o ponto onde a gente tem que resistir, muito mais que ao uso do celular, etc., é a forma como a inteligência artificial está se immiscendo e tecendo nossas vidas, porque, por enquanto, é uma inteligência artificial ainda muito burrinha. O Netflix, eu acho que uma vez que ele acertou um filme que dizendo, você vai gostar disso. Não, vou gostar não. Tem como gostar desse filme. Então, eu digo, bom, ainda tem caminho, né, para o negócio ficar performativo, mas não pode, primeiro, do ponto de vista cybercriminológico, é perigosíssimo. É perigosíssimo você ter tudo conectado e tudo acessível por um celular. É perigosíssimo. E é perigosíssimo você ter eu prefiro correr esse perigo. Meu iPhone, ele tem um negócio que diz onde é que ele está, mas a gente tem que pensar que se diz onde está o meu celular, diz onde eu estou também, junto com o celular, né? As coisas vão juntas. Então, por enquanto, ainda parece um pouco ciência-ficção, de, que besteira. Besteira, e vocês vão ver. Porque a filosofia da técnica diz que o ser humano que produz técnica é produzido pela técnica. Ou seja, depois que o ser humano inventou a forma de acender o fogo, ele nunca mais foi o mesmo. Depois que ele inventou a roda, ele nunca mais foi o mesmo. Ou seja, a técnica recria um novo ser humano ligado a essa técnica, sabe? E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos, sem perceber muitas vezes, com o processo, inclusive cognitivo, mudando. A gente está em plena mutação. Nosso cérebro, nossos afetos, nossa forma de pensar, de raciocinar, de entender a realidade, de julgar. Agora, todo mundo... A realidade é aquela que eu decido que vai ser, de alguma forma. Não é que nem decido. Assim, eu olho para isso e digo, não, isso está errado. E pronto. Então... Bom, isso é uma caricatura, mas infelizmente é uma caricatura que funciona às vezes, né, para caracterizar. Mas a inteligência artificial, a gente não pode. Aqui na minha casa não tem Alexa, não tem Google inteligente. Meu computador tem um negocinho na câmera que eu posso fechar, vocês não me veem mais. E tem que tomar cuidado. Esse é um... Desculpa, aí eu já fico um pouco pessimista, eu era otimista até agora, mas esse é o meu lado pessimista, esse é um perigosíssimo. Diga, Natânia, desculpa, não estou te deixando falar. Imagina. Boa noite a todos. Parabéns pela pesquisa, acho que é muito relevante, muito atual, né? Tanto é que, como a Silvia falou, a gente não tem como medir, não tem como pensar, acho que a Veronique também falou, não tem como a gente antecipar o que está por vir ainda, né? Mas eu trabalho com crianças, atendo crianças pequenas, antes dos 3, aí, e a respeito da tecnologia, acho que a gente tem que pensar nas duas formas, sim, das consequências positivas também. A gente atendo com terapeutas ocupacionais que usam, por exemplo, aplicativos de comunicação aumentada, que falam, né? Alternativa, em alguns outros estudos, que é possibilitar, então, uma comunicação eficiente dentro de algumas limitações para crianças que, então, não conseguem, crianças, adolescentes, se utilizar da fala. Então, assim, também temos a questão da inclusão por meio já de aplicativos. Acho que esse é um ponto importante aí. E a Silvia falou da Alexa. Eu queria rapidamente contar um caos do consultório, que eu tenho atendo uma pacientinha, acho que de 7 anos, e a madrinha dela ganhou uma Alexa. E a família, então, me traz essa situação que eles foram jantar na casa da madrinha
E os adolescentes, né, os primos falaram, olha, fulana, essa é uma Alexa, você pode perguntar qualquer coisa para ela que ela te responde. A minha paciente rapidinho olhou para a Alexa e disse, Alexa, da onde vêm os bebês? Então, não é só para a gente deixar tudo em casa automático, mas é também para a gente endereçar perguntas que estão ali, né? Puxa, se ela responde tudo, meu pai e minha mãe não deram conta disso, agora vai você então me dar conta dessa resposta. Como que isso já está circulando, né? Até dentro dessas questões. Achei que é bem atual e acho que tem muita coisa para se desdobrar dentro desse tema. A criança não deixa de ser criança. A gente estava falando do quarto de Jack, eu acho que chama assim, né, em português. Tem algo do desenvolvimento da criança que não adianta ela ver aos 8, 9 anos 300 filmes pornográficos. A história sexual que ela tem, desse mistério de onde ela vem, da barriga dela, é muito mais importante. Ou seja, ela pode ver, mas como nascem as crianças, é ela que sabe do jeito dela. E é de outro jeito, não tem nada a ver. Eu acho ótimo essa questão aí da Alexa, que, enfim, vai servir para alguma coisa. Eu queria contar só um pouquinho, agora que a gente está falando da Alexa. Eu entrevistei uma mãe, inclusive essa foi a mãe que não mora no Brasil, né, ela é da Inglaterra, e ela contou um pouco para mim, né, como é que funciona essas questões lá na Europa, dizendo que é super comum no círculo social que ela participa que as mães tenham 2, 3 Alexas dentro de casa, e a Alexa que você pede para desligar a luz e fechar a cortina, e aqueles aspiradores de pó da Amazon que fazem tudo, que já passam o pano, que já varrem tudo. Ela falou, olha, que isso já é uma prática cultural super comum. Ela até trouxe a questão do preço, né, que aqui isso ainda, inclusive, são recursos caros, né, não são todos que podem comprar, mas lá não é tão caro assim, né, comparado com a questão da moeda, então é uma prática mais difundida. E eu lembro que no momento da entrevista, enquanto eu estava entrevistando ela, tinha uma Alexa atrás dela, num móvel, lá no fundo da sala. E teve uma hora que ela me respondeu. Eu fiz uma pergunta para a mãe, e ao invés da mãe me responder, foi a Alexa que respondeu. Ela me pediu desculpa, ela ficou super constrangida, falando assim, desculpa, a Alexa que respondeu. E aí ela contou um pouco quanto ela colocava o filho dela, que esse é o caso, né, que o bebê dela tem um pouco mais de 1 ano, então tem a idade da pandemia, ele ainda não teve a oportunidade de socializar com outras crianças, de ir para a escola, e a Alexa é o amiguinho dele, com quem ele pede para tocar as musiquinhas que ele gosta, pede para contar as historinhas que ele gosta, então ele interage muito com a Alexa. E aí eu lembro que num primeiro momento eu fiquei muito assustado, eu fiquei pensando nisso por vários dias, mas também depois tentei ficar pensando assim, essa questão da gente julgar apressadamente, né? Coisas que já estão acontecendo, que não tem como a gente voltar atrás, né? Então a tecnologia ela pode ser usada tanto, olha, a gente vai ver um filme em família e depois vamos discutir o filme, né? Vamos ter um outro tipo de relação, mas ela também pode ser usada, tipo, olha, toma esse celular aqui e veja o que você quiser, quando você quiser, só para você ficar quietinho e eu poder fazer as minhas coisas, né? Então depende muito do modo como é utilizado, né? Para a gente não cair no essencialismo de julgar a tecnologia por si, né? Na terapia com autistas, os robôs dão certíssimo. Robôs com traços... eu não sei se eu passo algum aqui, mas, enfim, traços amáveis, assim, com olhões, assim, um pouco como se fosse uma personagem de comics ou alguma coisa assim, de desenho animado. E os autistas que não falam, desses assim, que não falam de jeito nenhum com pessoas, o robô pergunta alguma coisa para eles, eles respondem. Aí, então, eles são utilizados para os autistas. Bom, depende, eu digo os autistas, não existe mais, né, os autistas. Enfim, crianças com
transtorno do espectro autístico grave, aprenderem as emoções. Aí o robô faz... E aí eles dizem, oh, tristeza, tristeza, tristeza. O robô faz, alegria, alegria, alegria. Uma coisa que eles não são capazes de fazer com o ser humano. Eu acho isso interessante. Sabe por quê? Porque o robô, ele não olha nos olhos. Ou seja, ele não penetra, ele fica na dele. Né? Ele não entra assim dentro da... Enfim, é bom. Eu acho que a tecnologia para terapia é tudo de bom mesmo. E a terapia, os óculos Rift para tudo que é fobia e controle do estresse, tudo isso é muito bom mesmo. Eu acho que a questão como a gente está falando aqui, é como, né, isso é utilizado, né, assim, é uma realidade, né, assim, chegou, já se instalou, né, e avançou, e a gente que está um pouco engatinhando, né, e agora a gente precisa se adaptar e rever, né, assim, do ponto de vista psíquico, né, qual é o efeito disso na constituição de um sujeito, e vão ser outros sujeitos, né? A gente não pode também estar se referenciando ao sujeito, né, pensado lá no início, né, da psicanálise, quando Freud criou, para um sujeito de hoje, né, no contexto atual, é outra coisa. Há muito que se avançar teoricamente também, né? E uma coisa também que a pandemia trouxe, né, assim, que acabou, né, instituindo é o tipo de atendimento online, né, para algumas áreas que não tinha isso ainda, né? Alguns já utilizavam desse recurso, mas algumas áreas não utilizavam. Bom, acho que é isso. Tá ótimo. O corpo está dizendo que está na hora de jantar, pelo menos o meu, não sei o de você. Né, eu acho que tá bom, né? Assim, a gente conseguiu fazer uma boa conversa aqui. E, mais uma vez, né? Então, quero agradecer aí a presença de todos, né? Em especial aí da Veronique, da Beth, né? Que sei que para ela é difícil estar aqui nesse horário, do professor Thailson, né? Que veio prestigiar aqui, mais outras pessoas que eu não estou vendo todo mundo, né? Que tiveram aqui, que estão aqui presentes, né? E o Airon, né, de compartilhar aí o trabalho dele, né, assim, está terminando agora, vai entregar o relatório, e acho que essa discussão de hoje, né, assim, vai ajudar também ele a dar uma repensada ali, né, Airon? Já anotei várias coisas para fazer alguns adendos no relatório final. Sim. Então, muito obrigada, pessoal, e até um próximo encontro. Olha, gente, obrigada, digo eu, viu, Silvia? Muito obrigada, parabéns, Airon. Elizabeth, muito prazer. Obrigada a todo mundo pela paciência aqui e obrigada pelo convite, Silvia. Tamo junto, viu? Vamos fazer outras vezes. Vamos. Tchau, gente. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite.